Uma semana após o divórcio, a minha ex-sogra, que se divertia num hotel de luxo, telefonou-me. O cartão está bloqueado, desbloqueia-o imediatamente para mim. Respondi-lhe que já não éramos família. Olhei fixamente para aquele nome no ecrã durante alguns segundos. Já tinha passado uma semana desde o dia em que terminei oficialmente o meu casamento de quase 10 anos com o Tiago. 10 anos soa muito tempo. Tanto tempo que as pessoas pensam ser suficiente para transformar dois estranhos em familiares. Mas há casamentos que, quanto mais tempo duram, mais se assemelham a uma casa a apodrecer por dentro. Por fora parece intacta, mas basta um toque ligeiro para que as camadas de estuque caiam. O telemóvel continuava a vibrar. Pousei a minha chávena de chá e atendi. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, a voz estridente e familiar ecoou do outro lado. Inês, que brincadeira é esta? Afastei o aparelho um pouco da orelha. A voz da dona Leonor continuava igual ao que sempre fora, aguda, áspera, com aquela atitude de quem está num pedestal a gritar para os de baixo. Ouvia ao fundo uma suave música de piano, o tilintar de chávenas e risos de mulheres. Provavelmente estaria num lugar chique em Lisboa, talvez no Ritz ou num local de encontro habitual do seu grupo de amigas onde adorava exibir-se. Falei com suavidade. Sim, a dona Leonor precisa de alguma coisa. Do outro lado, ela irritou-se de imediato. Se preciso de alguma coisa, o cartão está bloqueado. Fiquei em silêncio. Ela estava num hotel de 5 estrelas com as amigas, e na hora de pagar disseram-lhe que o cartão não funcionava. "O que é que tu fizeste?" perguntou ela. Encostei-me lentamente na cadeira. "Ah, é sobre isso." Olhei para a folha de chá a girar lentamente na chávena e disse com naturalidade: "Sobre isso, sim, é verdade. O que é que estás a dizer?" "Estou a dizer que é verdade." Houve um silêncio de alguns segundos do outro lado, antes de a voz dela subir de tom. "Estás louca?" Suspirei levemente. "Dona Leonor, eu cancelei esse cartão há alguns dias." "Com que direito o cancelaste?" Dei uma gargalhada muito subtil. "Com que direito?" Era estranho. Até aquele momento, ela ainda achava que tinha o direito de me questionar como no passado. "Dona Leonor, o cartão está em meu nome, e depois de estar em teu nome, tu e o Tiago divorciaram-se. Isso não significa que tenhas de cortar relações com esta família." Desta vez, ri-me a sério. Foi um riso baixo, mas suficiente para que o outro lado ficasse em silêncio durante uns instantes. Falei devagar. "Dona Leonor, eu e o Tiago estamos divorciados. E então? Então significa que já não sou sua nora. Eu e a dona Leonor agora não somos nada uma à outra." O outro lado ficou mudo. Eu sabia que ela não estava em choque, estava furiosa. A dona Leonor era o tipo de pessoa que, quanto mais confrontada com a verdade, mais se irritava. E tal como o previsto, segundos depois ela gritou: "Cuspes no prato onde comeste. Esta família sustentou-te durante quase 10 anos. O Tiago deu-te uma vida confortável todos estes anos. Tens de saber o teu lugar." Fechei os olhos. Já tinha ouvido aquelas palavras vezes sem conta. Desde o dia em que entrei naquela casa, lembro-me do meu primeiro dia como nora. Na altura, pensava que bastava ser uma pessoa decente, e tudo correria bem. Esforcei-me por acordar cedo para cozinhar, por aprender cada prato que a dona Leonor gostava, por memorizar cada pequeno hábito da casa. Mas há pessoas que, quando não gostam de nós, até o nosso respirar é considerado um erro. Lembro-me muito bem de uma noite naqueles primeiros anos. Tinha acabado de pousar a terrina de sopa na mesa. A dona Leonor provou uma colherada e fez uma careta, dizendo que estava insonso. Levantei-me à pressa para temperar novamente, mas ela afastou a minha mão, dizendo para deixar estar, que eu era uma menina mimada que não sabia fazer nada. O Tiago estava sentado ao lado dela. Não disse nada. Apenas continuou a comer de cabeça baixa, e depois acrescentou com frieza que a mãe tinha razão, que eu nem uma simples refeição sabia fazer. Olhei para o homem a quem chamava marido. O meu coração doeu tanto que nem consegui falar. E o que mais doeu não foi a reprimenda. O que mais doeu foi o facto de a pessoa que devia estar ao meu lado ter ficado em silêncio. 10 anos. Vivi assim durante 10 anos. Eu ganhava dinheiro a trabalhar a partir de casa, no meu computador. Mas, aos olhos do Tiago,
e da dona Leonor, eu era apenas uma parasita, uma mulher inútil. Todos os meses, o Tiago dava-me 300 euros para as despesas de casa e dizia, com ar de superioridade, que me sustentava. Eu não explicava nada, nem discutia, porque sabia que há pessoas que, se quiserem desprezar-nos, a verdade não tem qualquer significado para elas. A voz da dona Leonor trouxe-me de volta ao presente. Inês, estás a ouvir-me? Respondi pausadamente. Sim, estou. Desbloqueia o cartão imediatamente. Estou a passar uma vergonha enorme. As minhas amigas estão todas a olhar para mim. Sorri. Vergonha quando ela pegou no meu cartão para comprar uma carteira de milhares de euros, quando usou o meu dinheiro para pagar jantares às amigas, quando me chamava inútil à frente delas, não pensava em passar vergonha. Falei em tom suave. Lamento, dona Leonor, mas não posso desbloqueá-lo, porque o cancelei definitivamente. A linha ficou subitamente silenciosa. Só ouvi uma respiração ofegante e o som de uma cadeira a ser arrastada com força pelo chão. Cancelaste mesmo? Sim, dona Leonor. Agora o melhor é ligar ao Tiago. A dona Leonor sempre disse que ele era brilhante e que ganhava muito dinheiro. Não consigo ligar-lhe. Parei por um momento e franzi ligeiramente a testa. Não conseguia ligar-lhe. Olhei pela janela. A luz do sol lá fora estava a desvanecer-se. Uma brisa suave passou, fazendo as cortinas balançarem. E nesse exato momento, o telemóvel em cima da secretária iluminou-se. Tinha acabado de chegar uma mensagem. O remetente era o Nuno, o meu assistente de confiança. A mensagem tinha apenas uma linha. Inês, aconteceu alguma coisa com o Tiago. Olhei fixamente para o ecrã durante alguns segundos e semicerrei os olhos, porque a minha intuição dizia-me que aquilo era apenas o começo. Continuei a olhar para a mensagem do Nuno no ecrã, com o dedo ainda pousado na borda da chávena de chá que já tinha arrefecido há muito tempo. Lá fora, o céu ganhava o tom laranja escuro de um final de tarde, aquela luz que faz com que as pessoas se lembrem facilmente de coisas passadas, coisas que pensávamos ter deixado para trás, mas que, a mais pequena brisa, ressurgem tão nítidas como se tivessem acontecido ontem. Do outro lado da linha, a dona Leonor continuava a chamar por mim sem parar, com a voz cada vez mais estridente e irritada. Inês, estás a ouvir o que estou a dizer? Respirei fundo e encostei o telemóvel ao ouvido. Sim, disse-me para desbloquear o cartão imediatamente, e eu não posso desbloqueá-lo. Estás a fazer isto de propósito, não estás? Dona Leonor, eu já disse, estamos divorciados. Toda a papelada já está tratada. A partir de agora, os seus problemas não me dizem respeito. De repente, ouviu-se o som de uma pancada forte numa mesa do outro lado. Não quero saber. Mesmo que estejam divorciados, continuas a ter responsabilidades. Viveste em minha casa 10 anos. Pensas que podes simplesmente lavar as mãos? Ri-me suavemente. 10 anos. Lá vinham os 10 anos. Percebi que há pessoas verdadeiramente estranhas. Só se lembram do que acham que fizeram pelos outros, mas esquecem-se completamente daquilo que lhes fizeram. Ainda me lembro do dia em que tive quase 40 graus de febre no 4º ano de casados. Chovia torrencialmente lá fora. Eu estava deitada na cama, a tremer de frio. O Tiago estava na sala a ver um jogo de futebol. A dona Leonor comia fruta enquanto via uma novela. Tentei chamar o Tiago em voz baixa, pedindo-lhe que me levasse às urgências porque a febre estava muito alta. O Tiago olhou para o relógio e franziu a testa, dizendo que já era tarde para sair e que eu devia tomar um comprimido. Olhei para a dona Leonor, que me lançou um olhar de lado e comentou que eu tinha uma doença sem importância, mas agia como se estivesse a morrer, chamando-me princesa. Lembro-me muito bem do que senti naquele dia. Não doía por causa da febre, mas porque nem sequer recebi uma palavra de preocupação. A partir desse dia, compreendi uma coisa muito simples. Se alguém gosta realmente de nós, não nos vira as costas quando estamos mais vulneráveis. A voz da dona Leonor voltou a trazer-me à realidade. Inês, ficaste muda? Respondi devagar. Sim, estou a ouvir. Dona Leonor, se não tem mais nada a dizer, vou desligar. Tu atreves-te. Antes que ela pudesse terminar a frase, desliguei a chamada com delicadeza.
Desta vez não bloqueei o número, apenas pousei o telemóvel e abri as mensagens do Nuno. Havia mais algumas linhas recentes. Inês, o Tiago está na zona do Parque das Nações. Parece que há um problema grave. Logo a seguir, uma fotografia. Olhei para a foto durante alguns segundos. Nela estava o Tiago, com a camisa amarrotada, o cabelo desgrenhado e a cara pálida. O que me chamou a atenção não foi o seu aspecto miserável, mas a pessoa que estava à frente dele. Uma rapariga jovem de vestido branco, cabelo comprido e rosto bastante bonito. Reconheci a Mariana, a rapariga de quem o Tiago me tinha falado uma vez, dizendo que era apenas uma nova funcionária. Ainda me lembro perfeitamente daquela noite. O Tiago tinha acabado de tomar banho e o ecrã do seu telemóvel não parava de acender. Reparei acidentalmente na mensagem que apareceu. Tinha saudades tuas. Apenas essas 3 palavras, mas suficientes para me gelar o coração. Quando perguntei quem era, o Tiago assustou-se, agarrou o telemóvel e respondeu rispidamente que não me dizia respeito. Fiquei em silêncio. Ele olhou para mim com irritação, perguntando se eu desconfiava dele e dizendo que eu tinha demasiado tempo livre. Depois, saiu de casa a noite toda e voltou na manhã seguinte como se nada tivesse acontecido. Eu sabia de tudo, mas não disse nada. Há certas coisas que, quando já vimos a verdade, falar sobre elas só nos traz mais dor. Abri o ficheiro de áudio que o Nuno me tinha enviado. Segundos depois, ouvi a voz do Tiago. Mariana, ouve a minha explicação. Não me disseste que bastava eu assinar o termo de responsabilidade e ficava tudo resolvido? A voz da rapariga era gélida. Eu disse isso, mas assinaste de livre vontade. Disseste que eras rico, que uns milhares de euros eram trocos para ti. De quem é a culpa agora? Logo a seguir, ouviu-se a voz de outro homem, grave e muito pesada. Eu não gosto de dívidas e muito menos de ser enganado. O ambiente na gravação ficou silencioso durante uns segundos, até o Tiago falar em pânico. Tenha calma, eu vou pagar. Eu vou pagar. Seguiu-se uma gargalhada de escárnio. Pagar com quê? A tua conta nem chega a ter 20 mil euros. Não tens propriedades em teu nome, não tens casa, não tens carro, ou vais vender um rim? A gravação parou. Pousei o telemóvel e de repente achei piada. Não uma piada por estar feliz com a desgraça alheia, mas pela ironia ridícula da situação. O homem que se sentava à minha frente a bater no peito e a dizer que um homem a sério tinha de ganhar dinheiro para sustentar a família. O homem que me olhava com desprezo e dizia que eu só tinha aquela vida graças a ele, estava agora ajoelhado a implorar a outra pessoa. Nesse exato momento, o telemóvel voltou a vibrar. Era o Nuno, e eu atendi. Inês, acabei de receber novas informações. Parece que o Tiago fugiu daquele sítio. Franzi a testa. Fugiu? Sim, parece que deu a desculpa de ir à casa de banho e fugiu a correr. Rimé, típico do Tiago. Desde sempre foi assim. Sempre que havia um problema, era o primeiro a fugir. No dia em que a empresa dele fez cortes no pessoal, chegou a casa a cheirar a álcool e partiu coisas. No dia em que a dona Leonor foi internada, disse que tinha reuniões importantes. No dia em que estive no hospital a levar soro sozinha, disse que o trabalho era mais importante. E agora era a mesma coisa. Quando chegava a hora de pagar as consequências dos seus atos, ele fugia. Mas há coisas na vida das quais não se pode fugir. O Nuno baixou a voz. Inês, há mais uma coisa. O que foi? O Tiago acabou de chegar à nossa empresa. Parei por momentos. O quê? Sim. Neste momento ele está lá embaixo no átrio e está muito alterado. Fiquei imóvel durante alguns segundos e depois olhei lentamente pela janela. A luz do sol tinha desaparecido completamente e o céu ao longe ficara de um cinzento frio. Sorri levemente. Tiago, vieste mesmo até cá? Aquele homem continuava a pensar que eu era apenas uma mulher inútil que ficava em casa a ganhar uns trocos. Continuava a achar que podia vir fazer escândalos e obrigar-me a ceder. Mas ele não fazia ideia de que as portas por onde acabara de entrar pertenciam ao lugar que faria desmoronar todo o mundo de fachada que ele construíra ao longo de tantos anos. Fiquei imóvel junto à janela mais alguns segundos após desligar a chamada com o Nuno. Os meus olhos seguiam as filas de carros lá fora.
mas a minha cabeça não estava no cenário à minha frente. Há momentos na vida em que tudo é estranho. Enquanto fomos casados, éramos frios um com o outro, como se fôssemos colegas de quarto. E quando tudo acaba, a pessoa que nos desprezava aparece de repente a exigir o direito de se apoiar em nós, de exigir coisas e de tratar os nossos sacrifícios como obrigações, como se as outras pessoas nascessem para carregar as suas vidas. O telemóvel voltou a vibrar. Era o Nuno. Atendi. A voz dele parecia mais tensa do que antes. Inês, acabei de descer ao átrio e as coisas não estão famosas. Franzi um pouco a testa. O que se passa? O Nuno suspirou. O Tiago está a fazer um escândalo. Fiquei em silêncio. Do outro lado da linha, o Nuno falou mais devagar. Ele diz que o enganaste. Diz que escondeste dinheiro e que andas a usar dinheiro para sustentar um amante. Ri-me de forma muito contida. Um sorriso sem qualquer alegria. O Tiago não mudava. Desde que nos conhecemos até o divórcio, a sua primeira reação a qualquer problema foi sempre atirar as culpas para cima dos outros. A culpa era das circunstâncias, a culpa era das pessoas, a culpa era do mundo. Ele era o único que nunca errava. Lembro-me de quando estávamos no 6º ano de casados, na época de cortes na empresa dele, porque o departamento dele tinha arruinado um grande projeto. Nessa noite, ele chegou a casa completamente bêbado e atirou um copo contra a mesa de jantar, partindo-o em pedaços. A dona Leonor estava sentada ao lado a comer fruta, com pena do filho, dizendo que ele trabalhava tanto e ainda assim tinha tanto azar. Depois virou-se para mim e perguntou se a culpa não seria da minha má sorte, dizendo que desde que eu tinha entrado para a família nada corria bem. Fiquei petrificada. O Tiago não disse nada. Continuou apenas a beber. Cheguei a pensar que uma pessoa normal acharia aquele comentário absurdo. Mas não. O Tiago olhou para mim e disse friamente que a mãe dele tinha toda a razão. Foi nessa altura que percebi que certas pessoas não precisam de motivos para nos culpar, só precisam de uma desculpa. O Nuno continuou a falar do outro lado da linha. Inês, há algo que me parece um pouco estranho. O que é? O Tiago não parece ter vindo sozinho. Parei de repente. O que queres dizer com isso? Parece que a dona Leonor também veio. Endireitei-me lentamente na cadeira. A dona Leonor? Sim, chegou há cerca de 10 minutos. Fiquei calada durante uns segundos e soltei um sorriso amargo. De facto, eram mãe e filho. Sempre que havia um problema, juntavam-se para fazer escândalo, como se o mundo lhes devesse alguma coisa. Perguntei o que estavam a fazer naquele momento. O Nuno baixou o tom de voz. A dona Leonor está sentada a meio do átrio a chorar. Fiquei estupefacta por uns instantes. A chorar? Sim, e a chorar muito alto. Está a dizer que roubaste dinheiro ao filho dela e fugiste com outro homem. Massagei a testa com os dedos. Lá fora já estava completamente escuro, e as luzes dos edifícios de Lisboa começavam a acender-se. Se tivesse ouvido aquelas palavras uma semana antes, talvez o coração me dosse. Mas era estranho. Quando uma pessoa sofre durante tempo suficiente, o coração aprende a ficar em silêncio. Levantei-me e fui à zona de refeições servir um copo de água. A água a bater no fundo do copo produzia um som muito leve. Perguntei qual estava a ser a reação dos funcionários. O Nuno riu-se. Ao princípio, o pessoal pensou que eram clientes, mas depois o Tiago começou a apontar para a tua fotografia na parede do átrio. Franze a testa. E depois? Ele disse. O Nuno hesitou. Disse o quê? Disse que tu roubaste a fotografia da presidente da empresa e a colaste ali. Fiquei imóvel durante alguns segundos e depois desatei a rir às gargalhadas. Não consegui mesmo conter-me. O som do meu riso ecoou pela sala silenciosa. 10 anos. Vivi ao lado daquele homem durante 10 anos e nunca pensei que ele pudesse ser tão estúpido. O Tiago nunca quis saber o que eu fazia, nunca perguntou como é que eu ganhava dinheiro e nunca entrou no meu escritório em casa. Uma vez ele chegou a dizer-me que não se interessava pelas minhas coisinhas de mulher. Pensando nisso agora, era apenas ridículo. Quando alguém despreza outra pessoa durante tanto tempo, acaba por cegar. Nesse momento, o meu telemóvel indicou outra chamada a entrar. Era o número do Tiago. Olhei para o ecrã durante alguns segundos e atendi.
Assim que a ligação foi feita, ouvi a voz dele. A voz já não era agressiva, tinha um tom apressado, com algum pânico à mistura. Perguntei tranquilamente o que se passava. Inês, desce até aqui. Temos de conversar. Fiquei em silêncio. Ele continuou. Eu sei que errei. Levantei ligeiramente uma sobrancelha. Errou? Foi a primeira vez em quase 10 anos que ouvi aquela palavra da boca do Tiago. Mas, por alguma razão, não me senti feliz, porque percebi claramente uma coisa: as pessoas só percebem que erraram quando se arrependem de magoar os outros. Se apenas se arrependem porque estão com a corda na garganta, então não é reconhecimento de culpa, é apenas medo de perder o que tinham. O Tiago respirou fundo. Inês, eu já sei de tudo. Sei que és a presidente da empresa. Sei que a empresa é tua. A voz dele começou a tremer. Deixa-me falar contigo, Inês. Olhei pela janela para as luzes da rua acesas. Os vultos das pessoas lá embaixo cruzavam-se apressadamente. Lembrei-me do dia em que assinei os papéis do divórcio. O céu também estava escuro nesse dia, e eu estava sentada em frente a ele. Depois de assinar, ele sorriu com desdém e disse para eu não voltar a rastejar e a chorar por ele no futuro. Na altura, limitei-me a ficar em silêncio, porque sabia que há pessoas que perdem o sol e ainda acham que apenas deixaram cair uma vela. Suspirei levemente e falei devagar. Tiago, diz, olha para cima, para o último piso do arranha-céus. Do outro lado, houve silêncio por alguns segundos, até que a voz dele soou trêmula. Eu estou a ver. Olhei para o longe. Eu estou aqui, mas não vou descer. Houve um silêncio absoluto do outro lado da linha. Um silêncio assustador, porque pela primeira vez ele percebia que a mulher que o seguira na sombra durante 10 anos estava agora num lugar onde ele nunca conseguiria chegar. Fiquei atrás da grossa parede de vidro no último piso, a observar o amplo átrio lá embaixo, através das câmaras de segurança transmitidas no ecrã à minha frente, onde o Tiago estava parado no chão de mármore brilhante, com uma postura entre o irritado e o perplexo, e a dona Leonor estava afundada no sofá da sala de espera, a segurar uma carteira de marca numa mão e a limpar as lágrimas com um lenço de seda caro pago pelo meu cartão na outra. E naquele momento, não senti a satisfação que esperava sentir. Senti apenas um frio cortante no peito, porque só sentimos verdadeira tristeza quando reparamos que as pessoas a quem chamávamos família nunca nos viram como seres humanos com dignidade, dor ou limites, mas sim como uma carteira silenciosa, uma sombra em casa, alguém em quem podiam descarregar as frustrações e a quem podiam pedir dinheiro quando necessário. O Nuno estava ao meu lado com o tablet nas mãos. Tinha a postura calma de quem está habituado a negociar, mas o olhar que me lançou demonstrava alguma preocupação, como se temesse que eu amolecesse no último momento. Quem me conhece há tempo suficiente sabe que não sou o tipo de pessoa que empurra os outros para o precipício, mesmo aqueles que me magoaram tanto ao ponto de me fazerem passar noites a chorar na cama ao lado do meu marido, com a cara virada para a parede, para que ninguém ouvisse os meus soluços abafados. Inês, o segurança perguntou se deve convidar. Luz a sair imediatamente perguntou o Nuno. Olhei para a dona Leonor no ecrã. Via-a a chorar e a apontar continuamente para a recepção, dizendo algo que o microfone da câmara não captava com nitidez. Mas a expressão de esforço da recepcionista para se manter educada era suficiente para eu adivinhar os termos que ela estaria a usar. Ainda não. O Nuno pareceu surpreendido. Queres ir falar com eles? Abanei a cabeça muito ao de leve. Não os vou encontrar para me explicar. Vou para que eles ouçam as suas próprias palavras. O Nuno percebeu o que eu pretendia. Ligou o sistema de som do átrio à sala de reuniões e, passado alguns segundos, a voz da dona Leonor ouviu-se com clareza no espaço silencioso do último andar. É a minha nora. Ela chama-se Inês. Passou quase 10 anos na minha casa a viver à minha custa, sempre sentada em frente ao computador a fingir que trabalhava. Não sei com quem se meteu para agora inventar que é presidente. Não se deixem enganar. Chamem-na imediatamente. Eu sou a sogra dela. Tenho o direito de a ensinar a comportar-se. Uma funcionária da recepção respondeu com muita educação. Minha senhora, a dona Inês é a presidente desta empresa
e encontra-se com a agenda preenchida. Se tiver assuntos pessoais a tratar, por favor marque uma reunião ou contacte o nosso departamento jurídico. Mas qual presidente? Vocês sabem representar muito bem. Se ela é presidente, eu sou a rainha de Portugal. Alguns funcionários que passavam pelo átrio pararam um instante, não por cosquice barata, mas porque sabiam que o nome Inês naquela empresa não pertencia apenas a uma executiva, mas a alguém que tinha atravessado as piores dificuldades com eles na altura em que a empresa foi fundada. Alguém que fez bifanas e refeições à meio da noite para a equipa de tecnologia no primeiro grande projeto. Alguém que assegurou em silêncio o pagamento integral dos salários quando um cliente atrasou os pagamentos. E alguém que nunca trazia os problemas da vida privada para o trabalho. O Tiago deve ter sentido os olhares de todos os presentes e começou a perder ainda mais o controlo. Arrancou o telemóvel das mãos da dona Leonor e ligou-me novamente. Só que todas as chamadas dele tinham sido desviadas para o telemóvel do Nuno com a gravação ativada. E mesmo assim ele não sabia, continuando a rosnar com o altifalante ligado como se estivesse na nossa antiga casa, onde sempre que ele levantava a voz, eu baixava a cabeça em silêncio. Inês, não penses que te safas por te esconderes aí em cima. Fica a saber que se não desceres já para me dar o dinheiro para resolver os meus problemas lá fora, faço um escândalo. Conto a toda a gente desta empresa que és uma mulher falsa, que viveste anos a ser sustentada pelo marido, enquanto lá fora fazes de conta que tens sucesso. Olhei para o ecrã e vi a mão da dona Leonor a puxar suavemente o braço do Tiago. Talvez já tivesse começado a ter medo, não por ter compreendido que estava errada, mas por perceber que o local onde estava não era uma lojinha onde podia armar confusão e ir-se embora. Peguei no microfone do sistema de som interno e a minha voz desceu pelos altifalantes na zona da recepção, alta o suficiente para que o Tiago e a dona Leonor ouvissem, mas sem transformar aquilo num espetáculo inútil. Tiago, dona Leonor, todas as vossas palavras foram gravadas e as câmaras captaram tudo. Se continuarem a causar distúrbios, a empresa vai chamar a Polícia de Segurança Pública. E em relação a essa dívida de 100 mil euros em que assinaste o termo de responsabilidade por terceiros, repito pela última vez, não me diz respeito. O Tiago levantou bruscamente a cabeça, olhando em redor com os olhos vermelhos, para perceber de onde vinha a minha voz. A dona Leonor ficou imóvel, abriu a boca, mas não conseguiu pronunciar uma palavra de imediato. Talvez porque, em toda a sua vida, nunca imaginou que chegaria o dia em que a minha voz soaria de um lugar muito superior ao dela, com mais calma que a dela e mais frieza do que todas as imposições que ela alguma vez me fizera. Inês, não sejas tão radical. Afinal de contas, ainda sou a tua ex-sogra. Olhei para a dona Leonor no ecrã e o meu coração apertou um bocadinho, não por pena dela, mas pela lembrança da palavra mãe. Uma palavra sagrada que, quando mal empregue, torna-se uma corrente que aprisiona a nora a um sofrimento sem fim. Dona Leonor, se alguma vez me tivesse considerado como uma nora, não teria dito que eu fingia estar doente para aborrecer o seu filho quando estive internada. Se me considerasse família, não teria usado o meu cartão para fazer compras enquanto me chamava parasita. Se me tivesse tido o menor afeto, não tinha vindo aqui com o seu filho para me humilhar só porque deixei de a sustentar. O átrio inteiro mergulhou num silêncio profundo. O Tiago ficou petrificado. A dona Leonor tremia dos lábios, mas o seu velho hábito de querer ficar sempre por cima lá forçar uma resposta. E como tens a coragem de falar assim? O dinheiro que gastei foi para manter a imagem da família do teu marido. Uma mulher casada tem de saber sacrificar-se pela família. Fechei ligeiramente os olhos. Uma mulher casada tem de saber sacrificar-se. Já tinha ouvido aquela frase tantas vezes, mas ninguém me tinha dito que o sacrifício não valorizado é apenas uma forma de nos esgotarmos e tolerar pessoas sem escrúpulos não é virtude, é abrir-lhes a porta para esmagarem a nossa vida. Comecei a falar mais devagar e de forma mais articulada, não só para a dona Leonor ouvir, mas para a Inês daqueles anos passados, aquela que ficava na cozinha fria a lavar a louça após as refeições criticadas, a que comprava medicamentos sozinha a contorcer-se com dores. Aquela que se perguntava se ainda não era suficientemente boa para ser amada.
Sacrifício não significa deixar que nos pisem, Dona Leonor. O Tiago gritou de repente. Cala-te. Não dês lições de moral à minha mãe. Olhei para ele, mantendo o meu tom de voz. Ainda te lembras do que disseste no dia do divórcio? Disseste que eu não voltasse para ti a chorar. Quem é que veio à minha procura hoje? O Tiago engoliu em seco. Continuei. Ainda te lembras que nos últimos 10 anos me deste 300 euros por mês e dizias que me estavas a sustentar? Sabes que só o dinheiro que a tua mãe gastou com o meu cartão nos últimos 2 anos foi de mais de 50 mil euros. A dona Leonor deu um pulo do sofá. Isso é impossível. O Nuno colocou o extrato bancário no balcão da recepção, seguindo as minhas instruções. A funcionária empurrou-o educadamente para a frente dela. Cada despesa estava assinalada claramente. Restaurantes, hotéis, malas de marca, spas, joias, presentes para as amigas, tudo faturado no cartão adicional que eu tinha autorizado. E a dona Leonor olhou para os números como se visse a sua própria ganância iluminada por um foco de luz. O Tiago puxou os papéis, virou as páginas rapidamente e a sua cara tornou-se cada vez mais lívida. Mãe, gastaste isto tudo? A dona Leonor gaguejou. Eu pensei que era o cartão da tua empresa. O Tiago ficou sem chão. Aquela frase foi a estocada final que arrebentou a bolha de vaidade que ele andou a inflar durante anos, porque foi ele próprio que mentiu à mãe, dizendo que o cartão era do poder e influência dele. Foi ele que utilizou o meu dinheiro para comprar admiração barata. E agora, com a verdade à vista de todos, os dois olhavam-se como estranhos encurralados numa mentira grande demais. Exatamente naquele instante, ouviram-se passos apressados a ecoar na entrada. Um homem de casaco escuro entrou, seguido pela Mariana, com um rosto tenso, e o Tiago, assim que a viu, congelou. A Mariana olhou para ele com um sorriso cínico. Escondes-te muito bem. A dona Leonor virou-se bruscamente. Quem é esta? A Mariana fitou-a de lado e dirigiu o olhar para o Tiago. Sou a pessoa a quem o seu filho prometeu um apartamento de luxo, com quem prometeu casar-se assim que se divorciasse da Inês, e também a pessoa que ouviu o seu filho gabar-se de que todo o patrimônio da Inês seria dele mais cedo ou mais tarde. O ambiente arrefeceu ainda mais. A dona Leonor recuou um passo cambaleante. E eu, no último andar, observei o Tiago com a cabeça caída e, pela primeira vez, vi de forma cristalina que há pessoas que não desabam devido à vingança dos outros. Elas desmoronam sob as mentiras que construíram tijolo a tijolo. Quando a Mariana terminou de falar, todo o átrio da empresa foi puxado para um silêncio muito denso. Um silêncio que não existia por falta de som, mas porque toda a gente ali presente compreendeu que aquelas palavras não apenas desvendavam a infidelidade do Tiago, como também rasgavam completamente a capa de homem de negócios, bom filho e respeitável, que ele e a dona Leonor tinham envergado durante todos aqueles anos. Eu observava-os do alto, via-o olhar para o chão como um menino apanhado a roubar doces, enquanto a dona Leonor, de boca aberta, e a segurar o maço de extratos, revezava o olhar entre ele e a Mariana, espreitando as câmaras como se tentasse procurar-me para perguntar se aquilo tudo não passava de uma invenção. Mas infelizmente nada era inventado. Apenas a vida de aparências e ostentação deles era falsa. O Tiago apertou os dentes, tentando reunir o pouco de dignidade que lhe restava, e gritou com a Mariana. Cala-te, tu também não és nenhum anjo. Foste tu que me incentivaste a assinar o termo de responsabilidade. Foste tu que disseste que se ficasse em meu nome, não haveria problema. Ela riu-se secamente, um sorriso que não tinha nada da doçura falsa de quem enviava mensagens com saudades à noite, mas a frieza de alguém que fizera cálculos desde o princípio. Tiago, não fales como se fosses uma vítima. Foste tu que me disseste que estavas prestes a ficar com metade da fortuna da Inês. Disseste-me que ela era uma mulher ingênua, que não sabia gerir dinheiro. Disseste que me compravas uma casa assim, que o divórcio saísse. Agora que ficaste a zeros vens culpar-me. A dona Leonor agarrou-se à beira do sofá, a desequilibrar-se. Tiago, isso é verdade? O Tiago virou-se depressa para a mãe, corado, mas com a voz nitidamente enfraquecida. Mãe, não ouças o lixo que ela diz. A Mariana lançou um olhar cortante à dona Leonor
e falou lentamente, pesando cada palavra para que não restassem dúvidas. Dona Leonor, o seu filho não me prometeu apenas o casamento. Ele garantiu que depois do divórcio, a instalava numa moradia nova e lhe dava milhares de euros para gastar todos os meses. Disse que a Inês ganhava muito dinheiro, mas era estúpida, e que bastava meter-lhe um pouco de medo que ela largava tudo. A Dona Leonor deu mais um passo atrás. Foi a primeira vez que se viu no seu rosto uma expressão de verdadeira perturbação. Talvez no seu íntimo achasse que o filho podia ser ambicioso, vaidoso e que pudesse mentir a estranhos, mas nunca imaginou fazer parte dessas mesmas mentiras. Um simples adorno que o Tiago ostentava à amante para provar que era um homem rico e respeitador da mãe. Peguei no telefone e falei, mantendo a tranquilidade necessária. Naquele momento, se me irritasse, tudo descambaria numa discussão rasteira em que eu não queria participar. Mariana, veio aqui para exigir dinheiro ao Tiago ou para contar a verdade? A Mariana levantou a cabeça em direção à câmara. Houve um momento de desconforto no seu rosto, mas rapidamente recuperou a pose rígida. Inês, não vim pedir-lhe dinheiro. Sei que a responsabilidade da dívida é do Tiago, e sei que a Inês já está divorciada. Só quis deixar bem claro, à frente de todos, que o Tiago não é o anjinho inocente que a mãe dele está a pintar a chorar. Fiquei a olhar para ela muito tempo através do ecrã. Não sentia empatia por ela, mas já não havia muito rancor, porque entre uma mulher seduzida por promessas de riqueza e um homem que as fez para cobrir a própria ganância, a culpa não estava apenas de um lado. Mas se procurássemos a raiz do problema, o Tiago era, sem dúvida, o responsável por ter aberto a porta a toda aquela tragédia. O Nuno aproximou-se e perguntou-me em voz baixa. Inês, chamamos a PSP já? Fiquei calada por uns instantes antes de responder. Espera mais um pouco, quero que a Dona Leonor ouça tudo, não para que ela sofresse, mas para que não pudesse continuar a esconder a sua ganância sob o escudo do estatuto de sogra. Lá embaixo, o homem de casaco escuro que viera com a Mariana deu um passo em frente com uma voz muito grave. Tiago, o termo de responsabilidade está assinado e nós trabalhamos com papéis. Se não podes pagar, vemo-nos em tribunal. Se resolves meter terceiros ao barulho ou fazer escândalos na empresa da tua ex-mulher, isso é problema teu. Ao ouvir a palavra tribunal, o rosto do Tiago perdeu toda a cor. Dê-me mais algum tempo. O tribunal dá-te tempo, mas o dinheiro tens de o arranjar. A Dona Leonor avançou de repente e agarrou o braço do filho com a voz embargada. Filho, o que é isto? Diz-me a verdade. Tu deves mesmo 100.000 euros a esta gente? O Tiago sacudiu o braço bruscamente. Mãe, não faças mais perguntas. Como posso não fazer perguntas? Fazes-me passar por uma humilhação destas e ainda pedes que não faça perguntas? Aquela frase a sair da boca da Dona Leonor fez-me suspirar de desalento. Até aquele último segundo, a primeira preocupação dela continuava a ser o facto de passar vergonha e não os erros do filho, a traição à ex-mulher ou a destruição da família devido a mentiras tão profundas. O Tiago virou-se para ela, agastado. A mãe também não andou a esbanjar o dinheiro da Inês nestes últimos anos? Vai culpar-me por quê agora? A Dona Leonor ficou horrorizada. Aquela bofetada não lhe atingiu a cara, mas certamente doeu mais do que uma bofetada real. Ela falou a tremer. O que estás a dizer? O Tiago parecia ter perdido o discernimento. Toda a frustração, medo e humilhação empurrados até ao limite transformaram-se em palavras cruéis. Estou a dizer que usou o dinheiro dela e exibiu-se perante as suas amigas com ele. Não se faça de inocente e não venha dizer que eu sou o único culpado. A Dona Leonor levou a mão ao peito, pálida. Eu sentia um nó no estômago a assistir aquilo. Aquele era o desfecho de uma família erguida com base nas aparências. Enquanto havia dinheiro para gastar e mentiras em que acreditar, eram mãe e filho unidos, representavam o bom nome e o prestígio. Mas quando a verdade veio ao de cima e a fonte de dinheiro secou, atacaram-se mutuamente. Nenhum se lembrou que juntos tinham atirado uma mulher para as sombras durante 10 anos. Falei através do microfone. Tiago, Dona Leonor, repito, pela última vez, ou saem da minha empresa neste preciso momento,
ou deixo o departamento jurídico tratar de tudo pelo processo civil adequado, sem tolerar os desacatos que estão a provocar hoje. E se voltarem a gritar, insultar ou ameaçar os meus funcionários, chamo a Polícia de Segurança Pública para tomar conta da ocorrência. O Tiago levantou a cara com os olhos vermelhos. Inês, és capaz de ser assim tão fria? Observei-o com um sentimento estranhamente pacífico no coração. Não, Tiago, apenas estou a colocar as coisas no seu devido lugar. As tuas dívidas são tuas, os teus erros são teus, e a minha vida é minha. Ele emudeceu. Uma frase simples, mas para ele, soou como o bater estrondoso da última porta a fechar-se. A dona Leonor afundou-se no sofá, a voz enfraquecida. Inês, eu sei que às vezes me excedi, mas repara que eu fui tua sogra. Ajuda o Tiago desta vez, por favor. Suplico-te. Olhei para ela bastante tempo. No passado, se ela tivesse baixado um pouco a voz, eu talvez cedesse. Mas agora compreendia que pessoas habituadas a dar ordens que começam de súbito a implorar, raramente o fazem por reconhecerem os erros. Por vezes, é só porque não lhes resta outra forma de pressionar. Dona Leonor, quando precisei de uma sogra, não esteve lá. Agora que precisa de uma carteira, eu também já não estou. Ela olhou para o chão. Desliguei o microfone. Não por sentir pena, mas porque não queria ouvir mais. O Nuno dirigiu-se a mim com um tom suave. Inês, estás bem? Acenei com a cabeça. Sim, mas na verdade havia um vazio enorme no meu peito. Porque quando um casamento termina com uma revelação daquelas, quem vê de fora pensa que eu ganhei, que devo estar satisfeita. Mas quem está por dentro sabe que ninguém sai vencedor de um amor defunto. Tive apenas a sorte de sair antes de ser engolida pela lama. Naquele momento exato, o meu telemóvel tocou. Era o meu pai. Hesitei, mas atendi. A voz dele do outro lado tremia. Inês, onde estás? Ouvi o som da minha mãe a chorar ao fundo, e o meu coração contraiu-se. Estou na empresa. Que se passa, pai? O meu pai respirou fundo, lutando para manter a calma, mas a voz continuava frágil. A tua ex-sogra ligou para nossa família toda, disse que roubaste o dinheiro da família do marido e que nós estávamos a encobrir-te. E a tua tia Rosa está a caminho de nossa casa e diz que isto tem de se resolver. Fechei os olhos. A tia Rosa, a irmã mais nova do meu pai, que há anos desprezava a nossa família por ter melhores condições econômicas. A pessoa que gosta sempre de se colocar do lado de quem parece ser rico para demonstrar inteligência. A pessoa que uma vez disse à frente de todos os familiares que eu ter casado com um rapaz da cidade era uma sorte de várias encarnações. Apertei o telemóvel e um frio subiu-me pela espinha. A dona Leonor não ia parar afinal. Se não me conseguisse pressionar na empresa, passava para a humilhação dos meus pais. E isso eu não podia permitir, de modo algum. Falei com o meu pai na voz mais doce que consegui. Pai, não assine papel nenhum, não assuma nada e não discuta com ninguém. Eu vou para aí imediatamente. Após desligar a chamada, virei-me para o Nuno. Prepara os extratos todos, os papéis do divórcio, as gravações de hoje e os dados da dívida do Tiago, e envia para o meu advogado agora mesmo. O Nuno anuiu. E tu, Inês? Agarrei no meu casaco e olhei uma última vez para o ecrã, onde a dona Leonor e o Tiago continuavam plantados no meio dos escombros criados por eles. Eu vou à casa dos meus pais, porque certas coisas até podem ser toleradas se recaírem apenas em cima de mim. Mas no momento em que aquelas mãos sujas chegam aos meus pais, o silêncio já não é tolerância, é uma falta de respeito para com as pessoas que trabalharam arduamente a vida inteira para cuidar de mim. Na viagem até casa dos meus pais, sentada no carro, a sensação que tinha não era mais de revolta ou de tristeza, mas parecia uma fina camada de gelo a formar-se sobre os meus pensamentos. Estava ciente de que a dona Leonor não parava ao perceber que errara. Pelo contrário, ia escalar a situação. Não por ter razão, mas porque era insuportável para ela perder o controle de alguém que sempre vira como uma nora para dar ordens, impor coisas e servir os interesses da sua família. E o que me afligia não era o facto de o Tiago estar a colapsar lá fora, mas de os meus pais se encontrarem perante um turbilhão para o qual não estavam mentalmente preparados. Porque sempre foram pessoas pacificadoras,
não acostumadas a confrontos ou lutas, habituados a ceder para manter a harmonia. Assim, com uma pessoa como a dona Leonor a arrastar a família inteira, a honra e as falsas acusações até a porta de casa, o sentimento dele seria certamente de asfixia e encurralamento. Quando o meu carro parou na rua familiar, vi ao longe um pequeno grupo de pessoas aglomeradas à porta do portão, ouvindo-se conversas entrecortadas e dedos a apontar. E bem no meio estava a minha tia Rosa, sempre com ar de sabe-tudo, de aparência aprumada e o olhar carregado de crítica. E a seu lado, a dona Leonor. Ainda que sem a pose elegante que exibira na empresa, o tom arrogante estava bem presente. O meu pai estava junto ao portão, o rosto duro, a mão a tremer levemente, mas a tentar não dar aso a escândalo. A minha mãe estava atrás dele, de olhos avermelhados a apertar a camisola como se tentasse conter o pânico. Saí do carro. Nem tive tempo de dizer uma palavra quando a dona Leonor se virou bruscamente e apontou para mim. A sua voz ecoou na pequena rua e os vizinhos começaram a deitar o olho à rua. Aqui a tem, a filha desta casa. Roubou o dinheiro do ex-marido. Lhe assinaram um termo de dívida e ainda traz uma empresa ao barulho para tentar silenciar as pessoas. Olhei para ela sem reagir à pressa, avançando devagar na direção da entrada. O meu pai imediatamente bloqueou a minha passagem num gesto de proteção. Apesar de desconhecer toda a verdade, ele sabia que a filha não faria algo daquele calibre sem razão. A senhora pode falar à vontade, mas não difame a minha filha desta maneira, disse ele. A tia Rosa meteu-se de imediato na conversa, num tom acerado. Não a defendas. Já ouvi de tudo. A família do ex-marido disse que ela roubou, enganou a família toda. E agora diz que é presidente do quê? Pura mentira. Fechei os olhos num milésimo de segundo e abri-os. Fixei o olhar em cada um deles. Tinha de acabar ali mesmo, ou os meus pais seriam esmagados primeiro. Eu não roubei dinheiro nenhum, nem enganei ninguém. Quem deve dinheiro é o Tiago. Quem gastou o meu cartão de crédito foi a dona Leonor. E quem assinou o compromisso de 100.000 euros foi o próprio Tiago. Há provas em papel e áudios de tudo. A dona Leonor gritou: "Cale a boca. É muito boa a inventar mentiras. Pensas que não sei que tens aí alguém a sustentar-te as costas?" O meu tom manteve-se absolutamente frio e firme. Se eu tivesse alguém a sustentar-me as costas, hoje não precisava de estar aqui a falar com a senhora. As palavras travaram o ímpeto dela por uma fração de segundo, mas virou-se logo para minha tia como quem procura refúgio. "Viu, dona Rosa? Viu como ela fala? A senhora tem de ajudar-me a pôr as coisas em pratos limpos, se não perco a face à frente dos meus parentes." A tia Rosa soltou uma risada ríspida e virou-se para o meu pai. "Como educaste tu a tua filha? A fazer escândalos lá fora, e agora com ameaças à família do ex-marido." O meu pai tremeu, com a voz embargada. A minha filha nunca faria algo de tão imoral. As palavras dele foram abafadas pelo ruído da rua. Os vizinhos já eram muitos, e a dona Leonor ganhava coragem no meio do público. Chorava alto, apontando na minha direção, como se fosse um juízo de praça pública. "É a verdade. Roubou-nos o que tínhamos, mergulhou meu filho nas dívidas, e agora vem arruinar o resto da família." O meu olhar sobre aquela cena varreu qualquer réstia de irritação e estabeleceu que, se não terminasse com aquilo na hora, iria arruinar o bom nome que os meus pais preservaram a vida inteira. Dei um passo em frente e falei num volume moderado, mas capaz de silenciar todos. "Dona Leonor, aviso-a pela última vez. Se continuar com calúnias, vou pedir ao meu advogado para falar diretamente com a senhora, e deixará de ser um assunto de família." O Tiago acabara de chegar ofegante, com a cara descolorida. Quando viu a situação, atirou-se para a frente. "Inês, não faças a coisa escalar." O meu olhar permaneceu impassível. "Queres que eu me cale para continuares a usar a minha família e encobrires as tuas dívidas?" O Tiago imobilizou-se. Virei-me para a dona Leonor. "E a senhora? Trouxe a tia Rosa aqui por quê? Para os meus pais assinarem o quê?" A tia Rosa saltou à defesa. "Ninguém forçou ninguém. Só queríamos apurar a verdade." Dei uma gargalhada breve. "Qual verdade? Que o Tiago e a mãe devem 100.000 euros? Que a dona Leonor gastou mais de 50.000 euros no meu cartão?"
Ou que o Tiago assinou o tal termo sem ler. Um vazio silencioso tomou conta do espaço. Pela primeira vez ninguém replicou, porque os papéis a que me referia já estavam com o Nuno, e outra cópia estava já nas mãos do advogado da minha família. A minha mãe perguntou a medo: Inês, aquilo que tu disseste é tudo verdade? Olhei para minha mãe e o meu rosto acalmou-se imediatamente. Sim, não menti numa única vírgula. Eu escondi porque não os queria preocupar. Mas agora que eles puseram a nossa família no meio, não posso calar-me mais. O meu pai colocou a mão no meu ombro com a voz carregada. Não precisas de pedir desculpa a ninguém. Basta viveres de forma correta. Tais palavras fizeram-me vir as lágrimas aos olhos. No entanto, sem tempo a perder, o Tiago vociferou do fundo dos pulmões: Inês, para de me pressionar. Pensas que já ganhaste? Pensas que com dinheiro podes fazer o que te apetece? Encarei-o. Em toda a minha vida, nunca encontrei num homem um desespero tão palpável, depois de achar que estava sempre acima dos restantes. Tu não perdeste porque eu tenho dinheiro. Perdeste porque escolheste construir tudo com base na mentira. A rua inteira calou-se. A dona Leonor deu um passo atrás. A tia Rosa ficou sem resposta. O Tiago tremia e já nada lhe servia de argumento. E eu estive presente perante tudo e todos, aos meus pais, ao ex-marido e às acusações injuriosas. Senti que a grande reviravolta não era estar rica, mas constatar que já não me importava de os fitar de frente e de pé. Virei-me para o meu pai. Pai, a mãe e o pai entrem para dentro de casa, o resto deixem comigo. E naquele momento preciso, senti que o último passo do meu casamento não foi assinar o divórcio. Foi a demolição de um império de ilusões construído pelo Tiago e a dona Leonor em torno deles. Encontrava-me dentro de casa dos meus pais, onde o ar parecia ter ficado pesado como se algo asfixiante pairasse sobre nós no interior destas paredes. A minha mãe estava calada no banco de madeira, de mãos dadas com força, e o meu pai colado à janela, o olhar perdido lá fora. Compreendia perfeitamente a angústia em que se debatiam, devido às questões sobre prestígio, primos distantes e boatos da rua, que entravam pela porta como chuva. Soubesse eu ser forte na rua, que a minha resistência desabaria quando tocassem nos meus entes queridos. Tinha nítidas na memória as tiradas lançadas aos quatro ventos pela tia Rosa, cujos julgamentos ditavam o veredito, ainda sem os depoimentos apurados, e que demonstravam uma propensão infame de estar do lado de quem sabe espalhar o seu conto do vigário. O meu pai olhou para mim, tinha a voz arrastada, como se não dormisse. Inês, diz-me a verdade. A situação é assim tão grave? Enchi o peito de ar e evitei que as pernas fraquejassem. Se eu caísse, arrastava minha família comigo. Sim, muito séria, mas não como a dona Leonor argumenta. Eu não enganei ninguém nem extorqui. Há evidências no papel. Só me vi envolvida numa confusão de que procurei fugir durante largo tempo. A minha mãe irrompeu num pranto choroso. Mas como é que viemos parar a este estado? Espalharem calúnias de ti no bairro mata-me de desgosto. Aproximei-me, debrucei-me sobre as mãos que me deram vida com carinho. Nisto compreendi o sacrifício deles a troco do meu isolamento ao procurar dominar os problemas sem a ajuda de ninguém. Mãe, peço que me desculpe pelo arrastar deste inferno até vocês. Só vos peço que acreditem, não agi indevidamente. Achei que o meu silêncio aplacava tudo, e afinal foi um engano. Os vizinhos rodeavam a porta num interesse inabalável, e Coscovilheiro a tentar sugar histórias de dinheiros escusos. A tia Rosa ainda proferia acusações. Estão a ver? Essa miúda não brinca em serviço, estudou e comeu do nosso prato, e inventa esquemas de presidência em escritórios para fazer chantagem. Quem acreditaria nisso? Ergui-me e dirigi-me ao portão. O meu pai repeliu a minha intenção, todavia contrapus. Sentia que a ferida jamais sararia em nós, se eu ali não resolvesse as insídias. Enfrentei-a, fixando as pupilas na tia Rosa. Tia Rosa, se pretende obter a verdade, direi aos quatro ventos. Contudo, se veio apenas apedrejar-nos com palavras da boca de outrem, a tia pode sair, porque eu ainda não prestei a minha declaração a si. Riu sobranceiramente, de braços cruzados no peito. Que verdade mais?
Já ecoa em todos os cantos e esquinas. O teu ex foi ludibriado por ti. Deixas a tua sogra no desespero e inventas cargos falsos, julgando a malta fácil de enganar. Olhei com uma fixação gélida para a figura dela. Não forço as vossas crenças. A verdade será dita nos gabinetes. A dívida do Tiago é de 100 mil euros. O gasto desmedido de 50 mil da dona Leonor é irrefutável. E o cargo na minha própria empresa descortina-se numa mera visita vossa lá. A dona Leonor irrompeu frenética. Deixa as baboseiras. O cartão provinha dos negócios da empresa do meu filho. Confrontei a mulher. Dona Leonor disse muito claramente: o cartão não era da empresa, e por sinal estava registrado no meu nome com as despesas documentadas até a exaustão. O Tiago, a essa altura, exibia vacilação nas pupilas, perdia o pé nas desculpas falhas que asseverara até ali. Chega de tudo, Inês. Arruinaste-me o ser já com o que basta soou uma nota fanhosa e dilacerada na voz do homem. Avistei no seu escopo uma recusa de admitir erros, em vez da assunção fática por perda da credibilidade pública e familiar. Fui eu que te arruinei. Mas e os 10 anos das tuas ações? O que me fizeste padecer? Destruíste o meu empenho de vida, a rir com o desdém de tua mãe, e consumiste o meu dinheiro na tua ostentação. Agora cais das nuvens e atribuis a ruína do teu ego em pedaços ao que eu fiz? O Tiago deu passos trêmulos atrás. A dona Leonor cedeu aos fatos e exigiu: filho, assinas-te alguma confissão de dívida, sim ou não? Com o silêncio dele, obteve as respostas porque todos os espectadores ansiavam em cochichos e reações pávidas da tia Rosa e demais. Viraram todos a agulha ao perceberem a inépcia a que deram palco. Apontei-lhes num tom baixo, mas incisivo: o que hoje se viu aqui não são quesilhas nem arrufos passionais, são proteções à família contra perversidades, e o nosso advogado procederá à conclusão legal das infrações por vosso lado, sem isenções de qualquer espécie. O meu pai veio à porta, sereno porém categórico. Inês, já ouvimos o bastante. Eu assumo as rédeas desta história de hoje em diante. Assomava ao rosto dele a determinação aguerrida da defesa à família. O Tiago baixou um pouco o tom. Inês, o que tínhamos morreu de vez para sempre. Devolvi-lhe abanando a cabeça. O desvio nunca foi meu e percorri com fardo e tempo uma estrada em vão com a qual não deveria ter empatado o caminho. Um mutismo reinava. Sumira os espetáculos vociferantes e avolumou-se a clarividência do abismo moral em que jazia o ex-marido juntamente à mãe, sem a consideração e imagem social em que assentavam bases frívolas. Fechei as portas de casa dos meus pais que selava todo aquele mundo passado, aliviada porque a realidade assentara em terra firme. Após o estalo da porta encerrada, o compasso da vida estabilizou nas nossas paredes, onde os relógios ritmavam segundos a segundos, uma clareza absoluta da vida que decorreria em diante sem intromissões insidiosas. A vida na rua perdia a audição. Contudo, a ferocidade íntima nos que nos queriam bem nunca perdoava ao Tiago ou à dona Leonor a farsa. E assim, eu assumia mentalmente a transposição total a processos legais, limpos de escândalos passionais e reduzidos ao cumprimento irrefutável de códigos processuais das sociedades que erigimos ao sol. Lá em casa, a minha mãe calava os soluços avermelhados de tensão passada, enquanto meu pai verteu um pouco de água ao copo para me consolar em velhos e serenos hábitos de infância. Ao ver, a lágrima queimava e reparei que nunca fui o alvo inatingível, perante todos, a não ser uma rapariga no manto de paz dos familiares nesta trincheira fraterna. O olhar dele estava impávido e com determinação invulgar. Inês, não ponho questões aos altos cargos executivos em grandes multinacionais. Pergunto com clareza da alma: as falhas desta contenda estiveram ou não da tua parte em algum ponto? O olhar refletiu isenção sem vereditos apressados. Não titubei por receio. Nenhum erro da minha parte, pai. Apenas equivoquei-me ao submeter longas omissões na vã esperança de que isso o silenciasse no remanso conjugal que sempre tentei. O erro estrito adveio daí. A minha mãe encorajou, aliviada num suave carinho, apertando-me as mãos. Que propões traçar, Inês, a ser assim em frente? Se eles prosseguirem nos distúrbios, soprei do estômago fora as incertezas, pronta às derradeiras resoluções das ações vindouras.
O fim das isenções passa à advogada que extingue quaisquer responsabilidades pecuniárias conjugadas ao meu registro, junto de confisco das dívidas, a cargo do signatário sob a caneta do ex-marido, em pleno direito civil e bancário, português, e com vista na imunidade e sossego vosso doravante. O meu pai validou as propostas, se bem que notava-se a carga fúnebre do passado imprevisto a que aludimos na perversão que a dona Leonor manifestaria ainda pelas vias difíceis que sobrariam nas ruas circundantes. O instinto cedia às confirmações no dia nascente, em e-mail pelo alerta contundente do Nuno. Inês, impõem-se novas ameaças lá do canto oposto de barricada familiar. Na janela matinal das respostas, eu fixei o visor do aparelho informático atenciosamente atenta. Fala, sou toda ouvidos. Queixas à sede corporativa, associando crimes e fuga aos credores, a conivências com o Estado-Maior da tua área administrativa, ao sócio das tuas cotas primordiais, no negócio vigente em praça pública, e também alegação de branqueamento dos negócios do ex-marido para ocultar bens. Observei o reflexo envidraçado com calmaria no respirar metódico, face às parvoíces derradeiras de que era alvo. O passo audaz no mercado comercial forte e estruturado desfazeria um reles esquema da ex-sogra à mercê da pressão das palavras infundadas. A empresa, com provas cabais, estraçalhava em míseros minutos o devaneio incutido à moral empresarial, da qual eu presidia desde Lisboa. Marca uma conferência magna no plenário jurídico, mostra os originais no escritório dos parceiros do nosso ramo associado na capital e as cópias notariais anexas, e limpa os assuntos ao esclarecimento das instâncias cabíveis, sem lamentos perante os senhores diretores em praça. Sim, mas em relação ao Tiago, Inês, hesitava o rapaz sem disfarces pela amarga perspectiva das consequências dantescas da perda de créditos e honra que afundava nas garras dos cobradores. O indivíduo acabará encurralado na asfixia pelas dívidas e as perdas materiais o vergarão em praça pública antes que abra falência pecuniária num estalar dos dedos. A reboque do seu prestígio arruinado, respondi eu à boca pequena. Volvidas horas num salto, o e-mail de alerta chocou o computador, informando que se prostrara aos gritos em desespero profundo em recessão oficial dos associados, exigindo quebras confidenciais de transações minhas à praça, alegando coação nos vínculos. Eu retardei a partida da morada e fiz o homem esturricar as paciências na fútil sala de espera de alto risco no centro nevrálgico corporativo, para despudor final de o expor, inteiramente, na falta de argumentação e nos modos vis e, atoleimados à luz das chefias que ali orbitavam no piso monumental. Ao sair do elevador e entrar pelo salão e encontrar o indivíduo perante o balcão ofegante de rancor, sob os holofotes em que arfava suado, exclamando assim que a vista alcançava a minha imagem, a revelia de segurança das instâncias locais, ao fundo, Inês, o derradeiro limite, até que enfim traças a aparição aos factos. Coloquei o pé, segura e impoluta ao compasso, e fitei o rosto a centímetros e lancei o repto final. Que vieste buscar neste patamar? A rir-se em esgares fanhosos, o rosto vincou raivas. Declarar a pureza da justiça da realidade. Com pendor da face, perguntei-lhe logo num murmúrio suave de desprezo na voz. Quais realidades invocas, Tiago? Tu impeliste-me ao erro com subterfúgios nos meus bens e usurpaste as regalias da família sem méritos. Escondeste riquezas para me lançares o abismo na lona, sem meios para o retorno salutar de que gozava o meu berço em Lisboa, desde sempre, sem pejo pela honra alheia da sociedade atual a que a minha mãe pertence. Sem intervir à pressa esbato o impacto de quem só lança as calúnias como atestado falho das incapacidades sem fundo de salvação, que ali destila as cobardias morais que pautaram todos aqueles anos fúteis, até ali em perigosas justificações, no silêncio perentório às secretárias do edifício. Cadê o rastro legal disso? As atas das contas perante ti. Atalhei nos intervalos mortos da sua histeria, sem remorsos, até que ele mudesse da audácia na surpresa das questões, ao que conclui calmamente na observância estrita da fraqueza, atestada a desmascarar a falácia perante terceiros com lucidez. Nas linhas.
Falece-te as lógicas das possessões dos quais perdeste o condão, sem poderes sequer apossar no passado recente. A mão fechou na camisola, as algemas imaginárias da asfixia de outrora, a rogar-me para os recuos impensáveis nas tréguas alucinatórias. O tom afluía nos pormenores fáticos. Nunca me prestes coações mentais, Tiago, a justificar omissões na tua cegueira material, porque só assististe a um percurso fatal das mentiras frouxas até clamar verdades. O jogo de máscaras da tua farsa soou ao apito derradeiro de árbitros do tempo. Tiago, eu apenas o clarifico à evidência em público de todos, sem margens e refutações ou embustes morais falhos perante os demais parceiros no terreno das finanças, que não te perdoarão a infâmia na luz da sociedade. Os colaboradores ao flanco observavam ao longe num desmaio moral, perante o iníquo cobarde no pânico a ceder por debaixo. Naquele momento, entrou com um envelope robusto no braço. O Nuno, as preces na ocasião e as notas fáticas ali expostas da confirmação total aos diretores, a desfeitear as injúrias assacadas de forma leviana. Outrora, na hora matinal no balcão, que estancou a ira cega do Tiago ali calado na frustração fatal de perder o crédito moral perante o espanto do salão na empresa onde não merecia mais as paragens, nas desculpas ocas de fumaças que sumiram entre os dedos cravados, nas mesas de mármore, nas faturas das cobranças, devidas ao mercado implacável, e justo nos cobradores civis, a expor o declínio infalível das arrogâncias com um adeus, que eximiu de contestações, o arfar aflito em desamparo, no peito vazio de tudo na perda, e no girar das costas, deixo as cortinas descer perante as ruínas ao caminhar de queixo subido, num desfecho consumado por inteira justeza, aos acontecimentos expostos nas vergonhas, sem retornos passados na via de transeuntes da cidade do Pero, exterior alheio do prédio sumptuoso, a perder vista na glória do desfecho fático na luz nascente lisboeta do amanhã, que fluiria incólume e leve nos passados da consciência dos anos velhos extintos, no esquecimento dos escombros à entrada. A saída rumo aos passeios de Betão não restou ira, nem vitórias coléricas nem mágoas rancorosas, face à desconstrução sistêmica das fantasias patéticas. A lida civil entre as partes transformou-se no colapso sistêmico do império frágil, sustentado pela dona Leonor, e da imagem pública dos escândalos da traição, que expuseram os escombros na voragem que a engoliu por inteira vaidade do berço fictício, até ao desfecho implacável nas vergonhas de contas a dever e assinar, os fatos sob pena do calvário, a pagar juros na infâmia da miséria social, a ser gerida longe dali pela asfixia fática do tribunal português, na alvorada final, a abafar mentiras espúrias perante a justiça fática de Lisboa, onde nunca me faltariam os rigores a apresentar no percurso com Nuno à orelha, na prestação final. A polícia judiciária abriu inquérito preliminar ao rol do endosso falsificado na origem das promessas ilegais que exaram do devedor a calada nos contornos na via do parceiro credor, nas vias de insolvências na barra aos tribunais, competentes civis que os asfixiam nas horas mortas na caça aos bens da caução sem garantias reais, em conta alertava por baixo o informador nas rotinas de quem exprime balancetes corriqueiros no dia. Que se execute com escrúpulo civil, alvitrei. As recusas generalizadas perante a empresa que abdicara dos pactos antigos somaram as exclusões no percurso, a pedinchar favores onde a vaidade o levara de peito aberto, sob um colapso avassalador. Na perda das benesses, o que resta é o espólio vazio, ajuizei. O encerramento nas portagens à volta do recomeço impunham nas portas paternas no cair das sombras da noite. Um automóvel encostado sob os candeeiros da entrada sinalizou perigos nas presenças do ex-marido junto com a sua ex-sogra. Restos em ruínas na atitude exaurida na exaustão perante as luzes nas noites de outono do portão, sob um desespero patético dos fracassados nas guerras à tona, em clamores derradeiros a esbater culpas na exaustão das lágrimas de fachada, caídas a destempo no passeio, nas implorações vazias da voz, enrouquecida até ali nos choros aflitos, sem norte no perdão, a implorar a sombra de humilhações do regresso final na porta. A ex-sogra abdicou do ódio na rouquidão suada, no desespero que não suprimia as perdas ao berrar nas lágrimas,
sem glória do amparo nas sentenças mortais da dor excruciante, sob as minhas intenções calmas na rejeição. Inês, não o mates no degredo. Na recusa final às manipulações no asfalto, repelo o choro fato sem rancor e num juízo impoluto dos factos das falácias alheias, e afasto a mentira no ar para sempre da via, com o selo das perdas cravado às evidências, sem remissão nos corações dos perdulários enganados por nulas confissões redentoras, do embuste até ali ao fundo da rua e da noite perante a impotência. O Tiago rouco no pedido fútil da salvação nas amnistias das injúrias, pedia no limite e esbarrava em muro fático que o sepultou vivo a implorar. A devolução a zeros requer atos nas posturas, eximite ao limite da falácia. O meu pai veio firme no limite das noites, no limiar da porta, no pendor do encerramento das amarguras, ao atestar da retidão das ações às lides, sem volta dos criminosos nas falácias findas da via, e desfez em pedaços do que restara aos vultos, no abandono do perdão. Sem voltar no retrocesso dos olhares, o portão das noites selou os mundos na tranquilidade de casa. Nas noites seguintes, sem pesadelos nem insônias, o tempo fluiria sereno. Os telemóveis do alarme judicial ao congelamento do espólio atestou o penhor bancário da justiça portuguesa perante as provas nas ações fraudulentas subjacentes aos cartões, a reboque do estrondo final da banca de risco, na asfixia dos infratores até a consumação, de ações periciais, sob a chancela fática perante os olhos perplexos na praça pública, que via desmoronar tudo, perante a penhora do sistema, nas mãos da justiça dos bancos e do sistema jurídico, lisboeta nas fraudes que emergiram nos papéis, falsos ao credor. As evasivas exauriram no Tiago sem fôlego a via das penúrias finais no exterior, na rua debaixo das janelas altaneiras, em que a empresa erguia na capital do prédio em súplicas, perante as decisões extremas das bancarrotas, sob a alçada nas instâncias civis na recusa, firme a amparos a criminosos num telefonema estilhaçado na imploração a evitar condenações. Só a tua vontade reverte isto, exigiu ao desespero sem noção, que as culpas nunca remetem emoções nas barras a um juiz das varas, num apelo ignóbil aos proventos materiais, que nunca possuíra de fato, e perante o encerramento da comunicação na voz mudo para o abismo, na realidade exangue ao descer lá em e baixo para confirmar perante eles que o ciclo encerrara neles de vez nas ruínas e que as instâncias cobrariam sob pena penal do dolo praticado. No rés do chão, a ex-sogra sumida no pó de fachadas decaídas, numa súplica fática da pena, sem lógicas das dívidas cobradas à força dos processos. Perdoa numa última vez Inês a favor do passado perante as dívidas ao juízo, atirava entre lágrimas amargas em vãs apelações às justiças. O veredicto pautou o tom sem hesitação dos encerramentos num chumbo. O departamento legal impôs nos papéis assinados com faticidade incontornável a perseguição judicial por indícios de crime, caso de faltas nas regularizações. O ex-marido embateu na crueza da pena nas prisões prováveis, na perseguição, nas sentenças na voz alheia, que calou o orgulho falso até ali na rejeição das omissões do meu passado, silenciado às submissões. Na reviravolta para escapar, publicou desvarios injuriosos nas redes, para em desespero na retoma num jogo sujo, à beira do patético da destruição recíproca dos desesperados, nas calúnias da internet, para se reerguer, que foram esmagadas horas, após as publicações no contra-ataque das documentações oficiais e factuais, exibindo as falsidades às avessas, num escrutínio cibernético que destroçou com clarividência e absolutas verdades todo o mundo do ex-parceiro, nas exibições vergonhosas dos factuais, na praça do crime digital, no fim, irredutível das fugas e máscaras que caíram inteiras perante o país. Dias de calma regressaram num vácuo reparador sob os escombros sepultados das guerras, perante o apuramento de processos que o arruinaram em processos insolventes até fechar da tarde do escritório, nas vias aliviadas à beira-rio, nos confins do silêncio no coração, em que sobrou nos escombros na observação, a vida ensina as lógicas onde as barreiras evitam ruínas na clarividência. Do amanhã, o fim resgata nas lógicas humanas perante um final feliz longe do lodo de ex-esposos, sem regresso, nos laços morais dos sacrifícios,
Sãos no amor a Lisboa viva ao pôr do sol, além das dores caladas no silêncio na retidão, num adeus, com passos libertos e seguros longe das tormentas.